Inicialmente eu fiquei desconfiado, né? Gente que é de igreja fala, pô, é um político, será que o cara vai querer usar a gente? Como é que bateu esse... E você candidato a vereador, como é que rolou isso aí? Olha só, tem uma história interessante e eu tenho, por dever de consciência, e faço isso também por gratidão, citar aqui alguém que tenha seu nome também, o Reinaldo Augusto. Tinha que ter Reinaldo, né? Reinaldo Augusto é um empresário da região ali da Marília, Dracena, e ele teve no ano de 96 um chamado bem interessante, porque ele também era coordenador de um movimento da renovação carismática na diocese dele, e o bispo chegou para ele e falou o seguinte: olha, o trabalho que vocês fazem dentro da igreja está indo muito bem, só que a nossa sociedade está indo de mal a pior, e eu gostaria de saber o que vocês podem fazer para ajudar o nosso mundo a ser melhor. E aquilo caiu no coração dele, ele não tinha nenhuma relação com a questão política, ele decidiu tentar estudar, vou entender o que acontece. Aquela iniciativa dele, ele foi atrás de lideranças, de professores, de pesquisadores, de cientista político e montou um grupo para estudar os problemas da nossa sociedade. E esse grupo foi crescendo ao ponto de eles decidirem começar a eleger candidatos ali na região deles mesmo. E o Reinaldo foi esse líder que organizou, elegeu vereadores nas cidades ali próximas, até que o grupo decidiu que precisava ter um deputado. E o grupo decidiu e disse: você precisa ser o deputado. O Reinaldo então veio candidato a deputado estadual, isso em 2006. Só que para ser deputado ele não conseguia ficar só na região, ele teve que andar o estado, e foi aí que eu conheci o Reinaldo Augusto. Ele passou pela região aqui de Osasco pedindo apoio, a gente já se conhecia por conta de igreja, evento, não tinha amizade, mas eu sabia que ele era um coordenador, e ele me falou que tinha um projeto de formação de lideranças para a sociedade. Inicialmente eu fiquei desconfiado, né? Gente que é de igreja fala, pô, é um político, será que o cara vai querer usar a gente? Mas eu fui ver o que ele estava fazendo e ele estava realmente reunindo um grupo de estudiosos, professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele tinha relação com a Igreja Católica? Sim. Ele tinha sido um coordenador da renovação carismática na região dele. Entendi. E ele começou a trazer esses professores. Fui participar de uma reunião que ele convidou. E eu fiquei realmente impactado com a visão que eles estavam de sociedade, de Brasil, sobretudo. E fiquei como voluntário, 2006 até 2016, participando daquele grupo de reflexão, ajudando a fazer reuniões nas cidades, aí no estado de São Paulo. Eu pegava meu carro e viajava para ajudar a organizar um candidato numa cidade e tal, mas eu nunca pensei em um dia ser candidato a algum cargo político. Até que em 2015, fato muito triste na nossa região, Osasco, Barueri, teve uma noite de uma chacina de 19... Ele pega a diretriz ali, né? Em alguns bairros de Osasco e também em Barueri. Isso. Porque era divisa. Eu lembro disso aí. 19 pessoas foram assassinadas. Um Você caso, sabe, e eu um tinha um caso que programa- repercutiu no Brasil inteiro, né? Eu tinha um programa na TV Cidade nesse dia, e eu entrei ao vivo só falando desse assunto. Foi marcante. E eu sei que aquela cena foi muito forte, porque eu estava assistindo pela TV e eu não sabia ainda o que estava acontecendo. Até que, olha que interessante, eu vi pela cena da TV o helicóptero filmando a região. E como você disse, ali na minha rua, cerca de 150 metros da minha casa, 8 pessoas haviam sido assassinadas no mesmo lugar, em um barzinho. Daquelas 19, 8 pessoas eram ali. Quando eu assisti aquela cena, foi uma cena forte para mim, porque você fica numa angústia, as coisas estão acontecendo, o mal está aí fora, só que aquele dia eu tive certeza do seguinte: o mal já está batendo na minha porta, cara. Está a 150 metros da minha casa. Eu podia estar passando por ali, podia ter alguém da minha família ali. Eu, em uma oração muito pessoal, eu falei para Deus: Senhor, quando que isso vai acabar? E eu senti Deus falando no meu coração: e o que você está fazendo para mudar essa realidade? Estou coordenando, eu estou pregando, eu estou indo para muitos lugares, meio que justificando. E ele falou: mas os meus filhos estão morrendo. O que você pode fazer? Tinha jogado para ele, ele jogou para mim. Uma oração muito... Imagina, diante da televisão, né? Naqueles dias, mesmo mês de agosto, porque eu lembro que foi no mês de agosto, teve uma reunião na minha cidade, esse mesmo projeto que o Reinaldo Augusto organizava, que era para poder ver se a gente conseguia lançar algum candidato a vereador desse projeto em Osasco. E eu disse: eu vou organizar e nós vamos pegar alguém bom e nós vamos lançar como candidato e eu vou ajudar essa pessoa a ser eleita, porque eu não posso me omitir diante do mal. Bom, o resultado é que as pessoas me escolheram para ser o candidato. Quase 160 pessoas nessa reunião. Foi feito um processo interno, vários nomes indicados, 14 nomes indicados. E dentre aqueles 14, o grupo me escolheu para ser o candidato. Eu nunca havia
planejado isso para minha vida. Só que aquele grupo saiu, organizado, a gente pegou algumas orientações políticas que o próprio Reinaldo Augusto tinha dado, fui conversar com algumas pessoas, um deles, inclusive, o Rogério Lins, porque ele estava vindo candidato a prefeito, você lembra desse momento, e ele estava montando um grupo. Tinha o Candal, né, que veio também do movimento católico. Sim, o Candal, o Teve uma professor boa Candal. votação lá atrás, né? Teve, e na eleição anterior eu tinha ajudado o Candal. Candal, sabe que eu tenho um carinho por você, meu filho. E eu acabei vindo candidato e aquele grupo se organizou em uma campanha em Osasco, vocês sabem como que é difícil ser eleito em Osasco. Eu gastei R$3.500 na minha campanha para vereador em 2016. Mas nada com trabalho de base, né, verdade? Trabalho de base nas casas, conversando com as pessoas. E a pergunta, eu lembro que ainda ouvindo na rádio na época, o pessoal falando, quem é esse tal de Rogério Santos, cara?